E aí pessoal, tudo certo? EdTech aqui mais uma vez, na continuação do soprador térmico, que eu falei, né, que estava com a resistência queimada e que só compensava consertar se o cliente tivesse um apego sentimental. E vocês não acreditam, o cliente pediu para consertar, porém ele não precisou comprar uma resistência nova. Ele tinha um outro soprador térmico da mesma marca e a resistência estava boa, só o motorzinho e o cabo que estava estragado, tá? Então eu reutilizei essa parte aqui do soprador térmico que ele tinha, né, antigo, que é a parte que vai lá dentro, né, o refil da resistência, e o motorzinho que estava nesse aqui, tá? Então agora eu vou fazer a montagem dele para vocês verem. Nesse caso aqui, eu só vou conseguir dar garantia da mão de obra. A peça é usada, tá? Mas não tem problema, eu faço também. Vai ficar barato para o cliente. Não vou ter dificuldade de achar peça, esperar buscar. O cara já falou: não, eu tenho uma outra ali que é igual, só que também parou, né? Inclusive ele falou que gosta muito também desse soprador. É interessante vocês comprar ferramenta também elétrica, é, sempre da mesma marca, né? Por quê? Por causa da retrocompatibilidade de peça. Às vezes você tem um produto que estragou uma determinada peça e o outro estragou uma outra peça. Então você consegue tirar a peça de um e colocar no outro. Para mim não tem problema, tá? Se você chegar e falar, ó, eu tenho essas duas peças aqui, uma deu um defeito e a outra deu outra, você consegue abrir e ver se dá para fazer uma só? O cliente vai ficar contente e eu também. Eu vou ganhar minha mão de obra, o cliente vai economizar com peça. Eu faço sem problema nenhum, tá? Então você que tem aí dois produtos com defeitos diferentes um do outro e queira ver se dá para fazer um conserto, eu testo os dois, vejo a diferença de problema que um tem com o outro tem. Se as peças são compatíveis, eu te passo o orçamento da mão de obra, você aprovou, eu executo o conserto. Ó, aqui eu preciso colocar primeiro essa parte, tá? Se eu não colocar, eu não consigo fazer a montagem. Então encaixei, venho com a outra encaixo. Toda vez que for fechar uma ferramenta, tomar muito cuidado para não morder nenhum fio, tá? O que é morder um fio, Ed? Ah, Ed, que você vai catar o fio e vai morder? Não, não é morder o fio com a boca, é morder o fio aqui, ó, ficar para fora, cortar o fio, ou ficar entre os parafusos aqui e a hora que você for parafusar esmagar, entendeu? Principalmente se for uma ferramenta de carcaça metálica e você morde o fio, né, aqui, e ele fica passando a corrente para a máquina. E aí a hora que você vai manusear a máquina, você leva um choque, né, sofre um acidente, dependendo da pessoa, se ela tiver algum problema, né, já aí pré-existente, ela pode vir não suportar esse choque, né? Mas na maioria das vezes é um choquinho, para quem já está acostumado é um choquinho, né? Vai depender muito da situação também. Ó, então estou desmontando uma ferramenta que usa parafuso Phillips. Eu venho com a ferramenta Phillips, eu chego e vou ver, os parafusos são Allen. Tem ferramenta que usa uns parafusos, umas chaves que a gente não tem. Eu não tenho uma chave, eu não consigo abrir. Então eu preciso gastar com o equipamento, com uma ferramenta, só para consertar o equipamento daquele cliente, entendeu? Então, às vezes é um equipamento que eu vou pegar mais vezes para consertar, ou às vezes eu compro uma única chave que eu nunca mais vou usar na vida. Mas, infelizmente, é assim. Os fabricantes costumam usar uns parafusos aí, umas chaves bem diferente, bem exótica, né?
Lembra muito na época dos videogames Super Nintendo, né? Tinha chave só para ele. Ó, então tô apertando o parafuso. Ó, eu tenho o hábito, que é um hábito correto, de você fazer o aperto de tudo que você for fazer sempre em X. Sempre começa a apertar, depois você dá o torque final, tá? Então, ó, aqui eu tenho 4, né? Ó, eu vou apertar o de cima, já apertei um aqui embaixo, tá? Mas aqui eu tenho 4 parafusos, ó. Vou apertar o de cima. Aperto o de baixo aqui, ó. Ó. Aperto o outro aqui, sempre cruzadinho, ó, tá? Sempre verificando se tá fechando igual. O outro aqui de cima. Cara, essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito legal, o soprador térmico. Eu uso até para tirar componente. Tirar componente de placa eletrônica. Tipo, você quer tirar capacitor numa placa, vários capacitor, para você não ficar com o ferro de solda tirando um por um. Você passa o soprador térmico, ele derrete tudo o estanho, né, da placa, e você tira todos os componentes. Eu uso até para acender churrasqueira também, para não ter que ficar usando álcool, papel com óleo. Você coloca soprando lá na churrasqueira e rapidinho ele acende, cara, o carvão. E além de acender, porque a temperatura dele é altíssima, ele ainda sopra, né? Ele ainda espalha o fogo. Então, de maneira muito prática acender churrasqueira com o soprador térmico. Apesar que ultimamente não estou me dando luxo mais de acender churrasqueira, porque não está muito fácil fazer churrasco mais, né? Pelo menos para mim não tá, né? Mas fica a dica aí para vocês que gostam de fazer churrasco aí toda segunda-feira, sábado, domingo. O soprador térmico acende bem. Ó, acabei de apertar. Agora vou colocar o bico de proteção. Tem uma posição, ó, tá vendo, ó? Ó o pininho aqui, ó. Ó o pininho aqui, ó. E tem um furinho aqui, ó. Tá? Só tem esse jeito de colocar. Se colocar de outro não vai dar certo, ó. E tem uma trava aqui, tá? Então essa é a parte mais chatinha. Pluga, aperta e joga de ladinho. Aqui, ó, já deu acesso para colocar o parafuso. Ó. Eu dou preferência para usar essas ferramentinhas aqui mais fraquinhas na parte de eletrônico de plástico, porque são ferramentas lentas, né? Ela é lenta, ó. E ela não tem muita força ao ponto de arrebentar, né? E é fácil de trabalhar porque não me pesa o pulso, né? Eu tenho uma outra que é mais forte, que é aquela que tem a bateria zona quadrada. Qualquer dia vocês vão ver ela em algum outro vídeo. Só que vai cansando. Essa daqui não, essa daqui é prática, ó. Você pode trabalhar com ela assim também, ó. Tá vendo, ó? Então eu gosto muito dessa ferramenta. Então vamos lá. Será que vai funcionar ou será que vai explodir? Ó, tá quente, hein? Ó. Ó. Derrete. Deu pra ver lá, né? Que chegou a ficar até vermelho. Eu não vou virar na câmera aí, senão eu vou derreter o celular.
Beleza, pessoal? Mais um consertinho concluído, então. Uma mão de obra aqui baratinha, uma miséria, tá? A pessoa vai ficar com a ferramenta nova, ela vai ficar contente, eu vou ficar contente também, tá? Espero que vocês fiquem contentes também assistindo o vídeo aí e compartilhe aí, dê um joinha, se inscreva, tá? Ative o sininho para que eu fique mais contente também. Bom, pessoal, voltando a falar da reguinha de novo, é uma reguinha muito legal aqui, ó. Desliga, liga, proteção aqui, ó, fusível, ó, tá vendo aqui? Ela é fechada, essa régua aqui, ó. Então não entra nada aqui nos pinos dela. Só quando você pluga a tomada que ela abre. E ainda tem, ó, carregador USB e USB-C. Legal, né? Então eu posso estar fazendo meu servicinho aqui e, ó, pegar o cabinho aqui da minha parafusadeira e deixar carregando aqui. Ou o meu celular que eu tô gravando aí, tô gravando ali, ó, deixo carregando. Beleza, galera? Valeu, obrigado.